Fala aí pessoal, tudo bom? Prazer, aqui é o professor Lucas Sardi. Estou muito feliz de estar participando aqui do Bisural do Concurseiro, esse projeto que tem dado o que falar. Muitas pessoas estão aí comentando sobre o Bisural do Concurseiro, estão sendo aprovadas pelo Bisural do Concurseiro e está aqui fazendo esse crossover e é excelente, muito bacana. E vamos que vamos, vou passar a parte de física para vocês dessa prova super importante, CBMERG, provinha da UERJ aí, tá chegando, galera. Então, tem que se preparar, tem que estar afiado aí nos conteúdos. E em física, a nossa prova vai contemplar basicamente a física clássica, beleza? Aquela parte toda de mecânica, termologia. Até fiz aqui, ó, um apanhadozinho com vocês. Introdução à física. A física, ela subdivide na física clássica e na física moderna. Essa partezinha aqui não é contemplada pra gente, beleza? Vamos aqui nos ater à física clássica. Parte de mecânica, termologia ondulatória, óptica e eletromagnetismo. A parte de mecânica, galera, vai se resumir em tudo aquilo que você estuda de movimentos, tá? A parte que você estuda aí MRU, MRUV, os gráficos deles, movimento circular, queda livre, lançamentos, tudo isso daí vai contemplar a partezinha de mecânica. Muito importante, com certeza vai aparecer na sua prova, beleza? A parte de termologia, que seria nós estudarmos aí o comportamento térmico nos corpos, também tem a parte de calorimetria envolvida aí também, muito importante. Ondulatória, que é você saber o comportamento das ondas, né? Ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, como que elas vão se comportar em termos de frequência, de período, etc. E nós temos a parte do eletromagnetismo, que nós começamos lá na eletrostática, estudando aí a lei de Coulomb e suas consequências, né? Logo depois nós estudamos a eletrodinâmica, que entra a primeira e a segunda lei de Ohm e todas as suas consequências junto aí com resistores, geradores, receptores, etc. Beleza? Muito importante. Então isso aqui é um apanhado geral e hoje eu vou aí me ater à parte de mecânica com vocês. Coisa muito importante, beleza? Só que antes de falar de mecânica, nós temos que entender o porquê da física. Qual é o comprometimento que a física tem para com a humanidade, para com o nosso avanço científico? Então nós temos que entender aí o seguinte: no passado, o ser humano tentava gerar já respostas para algumas perguntas que ele se fazia. Porém, ele não tinha, primeiro, metodologia nenhuma para poder explicar, ele não tinha teorias, ele não tinha leis. Não que ele conhecesse, as leis sempre estiveram aí, mas ele não tinha leis ali que fundamentassem o conhecimento dele, beleza? Então ele ficava com um avanço científico truncado, ficava preso, não tinha como ter um avanço. Então, com o passar dos anos, isso daí eu não estou falando do dia para a noite, não são 100 anos. É mais de 1000 anos que essas coisas levam para acontecer. Você chega aí, sai da pré-história, homem segurando porrete de um lado, a mulher pelo cabelo do outro, né? Olhando um raio caindo do céu e atingindo uma árvore. Ele não iria falar nunca que aquilo ali é um comportamento elétrico, gerado pelas descargas elétricas de uma nuvem e tal. Ele nunca iria dar esse sentido. Ele iria simplesmente tentar divinizar as coisas. E essa divinização, ela aí perdurou durante muito tempo. Até hoje em dia, algumas pessoas ainda escutam um barulho de trovão e falam, pô, São Jorge está arrastando os móveis hoje, né? Obviamente, as pessoas às vezes falam na brincadeira, a gente espera que sim, né? Mas o divino, né? O místico sempre esteve muito atrelado, né? Ao religioso, ao científico no começo. Você tinha um entrelace dessas duas coisas. Era difícil você fragmentá-las, né? Era muito complicado isso. Então, o que acontece? Você chega na Grécia Antiga, onde o homem começa a usar um pouco mais a razão, né? Ele começa a trabalhar ali com o racionalismo, ele começa a utilizar a observação para que ele pudesse, a partir dessa observação, gerar hipóteses que o levassem a uma experimentação e dessa experimentação ele concluísse se algo é verdadeiro ou não, né? Levou muito tempo para isso, mas ali na Grécia Antiga você já tem alguns camaradas como, por exemplo, Leucipo, Demócrito e muitos outros que tentaram metodologizar a observação. Eu observo, eu tenho uma curiosidade sobre aquilo e mediante essa curiosidade eu começo a fazer uma série de perguntas que eu vou tentar testá-las depois. Isso daí recebe um nome, pessoal. Isso se chama método científico ou metodologia científica, beleza? O método científico, assim como qualquer método, ele tem um passo a passo.
Existe ali uma regra básica para você conseguir concluir a veracidade de uma coisa, chegar a uma teoria, chegar a uma lei, beleza? Bom, primeira coisa no método científico é você fazer uma pergunta: por que tal coisa aconteceu? Né? Vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha um bife cru, pedaço de carne, tá? E as pessoas digam o seguinte: ah, essa carne aí, se você deixar ela abandonada no chão, ela vai se transformar em vermes. Isso daí era uma coisa que era uma crença da antiguidade. Era o que nós chamamos de geração espontânea. Pensar que uma coisa poderia se transformar em outra, de modo espontâneo, se transformou, né? Mas não. Aí eu, como filósofo grego, penso o seguinte: pô, será que isso é verdade mesmo? Será que realmente, se eu abandono um bife ali no chão, um pedaço de carne ali no chão, aquilo ali vai se transformar em vermes, em bactérias, sei lá, em bichos? Vamos testar. Então ele teve a pergunta, a curiosidade. Aqui no caso eu coloquei, faço uma revisão bibliográfica, né? Mas seria... Hoje em dia, para você conseguir gerar uma teoria, algo do tipo, você tem que utilizar outros teóricos como suporte, tá? Mas digamos que lá na Grécia Antiga não tivesse ninguém ainda que tivesse escrito sobre isso. Então, eu iria começar daqui a já gerar uma série de hipóteses. Ah, o que são hipóteses? São perguntas que vão gerar para você uma... a consequência de uma resposta. Só que é uma resposta que você ainda não sabe se realmente ela é verdadeira. Então, eu me pergunto, será que aquilo ali vai virar bicho? Aí eu vou gerar a hipótese. Não vai virar bicho, porque isso irá acontecer. Ou vai virar bicho por conta disso. São hipóteses, beleza? Bom, depois da formulação da hipótese, você vai ter que realizar um experimento. No caso ali, você vai ter que ter o teu grupo de controle, que seria um bife deixado na mesma condição que o outro, abandonado, e o outro que você vai usar ali como o cara principal. Então você vai estar sempre comparando, fazendo ali, olho para um e olho para o meu grupo de controle e fico observando. A observação, ela é essencial durante uma experimentação. Depois dessa realização do experimento, você viu ali que, na verdade, o bife não virou bactéria, verme, nem bicho nenhum. Ela apenas atraiu e alguns bichos que já tinham ali no próprio bife começaram a consumir, a gerar ali o processo de putrefação daquele camarada, né? Se decompor todinho ali. Ou seja, eu realizei o experimento e eu agora vou ter que ver o seguinte: alguma coisa que eu observei com o experimento está lá nas minhas hipóteses? Se estiver na hipótese, você fala, pô, realmente minha hipótese é verdadeira. E essa hipótese tua aí, ela vai ser, na verdade, colocada, né, num pedestal, porque agora ela vai se transformar numa teoria, beleza? E, obviamente, isso daí não é assim, eu faço uma vez só e vira uma teoria. A teoria, para você chegar nela, você tem que testar várias vezes e tem que bater ali o mesmo resultado. Por isso que as pessoas falam, a teoria não vale de nada. Por exemplo, teoria da evolução, teoria do Big Bang. Na verdade, ali foram feitos experimentos empíricos, né? E também baseando-se em fatos que acontecem no universo e na Terra para conseguir chegar aquele tipo de hipótese, né? E também de teoria. Então a teoria, ela não tem uma desvalidade. Ah, se é teoria eu não acredito, se é lei eu acredito. Não, na verdade a lei, eu até coloquei aqui uma coisa interessante, pode-se pensar que a lei é o corolário de uma teoria. Ou seja, uma coisa se baseia na outra. Uma coisa está dando ali suporte para outra. Isso é muito importante de vocês terem em mente em prova, porque isso já apareceu em questões, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode-se também pensar que a lei é uma teoria aplicada a um caso particular. A teoria, ela é muito geral, beleza? Ela fala sobre um fato generalizado a vários casos, beleza? Já a teoria, ela vai se ater a uma coisa de forma muito específica, beleza? Por exemplo, terceira lei de Newton, ação e reação. Eu aplico uma ação, eu vou receber uma reação de forma vetorial, com mesma direção e sentido contrário, ou seja,
É uma lei, isso acontece. Eu estou olhando de forma bastante particular para isso, beleza? Por isso que eu não chamo de teoria, eu chamo de lei, ok? Na verdade, a lei é uma generalização empírica com uma aplicação prática, explicável pela teoria. Então, toda lei que você tiver, ela pode ser explicada pela teoria. Ou seja, uma coisa sem a outra não vale de nada, ok? Beleza? A lei é sustentável na teoria. A teoria explica as razões para as leis funcionarem. Então já está aí no sangue, já está na veia, né, galera? A teoria, ela é algo que é testado muitas e muitas e muitas vezes, né, gerando ali para você uma credibilidade bastante grande, e a lei, por si, seria de uma forma muito específica a aplicação direta de uma teoria, que vai basear essa mesma lei aí. Beleza? Ficou entendido? Vamos ver isso daí em forma de questão, que fica bastante fácil de vocês realmente visualizarem. Questãozinha da UERJ aí, ó. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Com base nesse conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da Torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de... Vamos lá, pessoal, preste atenção no seguinte. Isso daí, quando eu explico em sala de aula, tem aluno que duvida muito, porque todo mundo pensa, a princípio, que quando você abandona um corpo de uma mesma altura, um bem pesado e um bem levinho, a gente acaba pensando que o mais pesado cai primeiro. Só que a gente tem que pensar no seguinte, em física aqui, a resistência do ar, pelo menos pra gente aqui nível de vestibular, vai ser desconsiderada, beleza? Então você tem ali dois corpos caindo no vácuo. Então a tendência desses corpos, né, o que vai acontecer na realidade é que esses corpos vão chegar ao chão, o quê? Ao mesmo tempo, dado que eles foram abandonados de uma mesma altura, beleza? Se for de alturas diferentes, isso daí vai mudar. Então olha só, tudo isso daí então, ele... quer saber se essa afirmação é um exemplo de lei, teoria, modelo, hipótese. Cara, isso aqui é uma questão mais de português e interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Porque ele falou assim, ó, Galileu, antes mesmo, vamos lá, vamos aqui frisar isso, porque é muito importante. Antes mesmo de realizar o seu famoso experimento. Galileu, antes mesmo de realizar o seu famoso experimento. Pessoal, tem como eu ter, por exemplo... uma lei, uma teoria, antes de eu testar alguma coisa? Não tem. Vocês viram ali que para eu chegar a uma teoria e uma lei, eu tenho que fazer o quê? Testes. Eu tenho que realmente observar aquilo ali acontecendo para ver se realmente está batendo ou não, ok? Então aí, a letra A e a letra B já não pode ser. A letra C, ele fala modelo. O modelo seria o quê? Você criar, recriar aquela situação. Mas ele está falando que é antes mesmo de realizar qualquer coisa, então você não tem nenhum modelo. Então, obviamente, a única coisa que nos resta aqui é uma hipótese. Galileu estava pressupondo alguma coisa acontecendo. Então, realmente, isso aqui aconteceu, tá? Dois corpos abandonados de uma mesma altura, independente de suas massas, vão chegar no chão ao mesmo tempo. Beleza, mas ele teve que criar uma hipótese que, por sorte, né, beleza, foi verdadeira, bateu aí certinho, mas poderia ter dado errado também. Ele poderia ter testado uma coisa aqui totalmente discrepante, né? Ele poderia dizer que o corpo mais pesado iria alcançar o chão numa velocidade muito maior e tal, beleza? Então aí uma aplicação bastante bacana para vocês de método científico na provinha da UERJ, beleza? Eu sei que essa parte aqui tem pouca emoção, gente. A gente, por enquanto, não está calculando nada, não está tendo aquela... Ah, pô, professor, eu quero mesmo aparecer aquela matemática sinistra e tal. Vamos com calma que daqui a pouco o bagulho aparece pra gente aí, beleza? Bom, vamos fazer uma outra questão? Questãozinha muito bacana também, ó. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou o que seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho.
Para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte desfigurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de, preste atenção, o que o Lazzaro aqui está fazendo, está falando aqui que ele vai fazer. Ó, nós temos que, é importante empregar um meio conveniente, blá blá blá, separar o vapor, né? Ou seja, ele está dizendo que é importante empregar. É importante empregar, não quer dizer que ele está empregando, beleza? Ele não está fazendo nada aqui ainda. Ele está o quê? Planejando fazer. Planejando fazer o quê? Um experimento. Então, o que aconteceu aqui foi o planejamento de uma experimentação. Letra D, fácil demais, né? A análise de dados não pode ser porque ele não está nem testando ainda. Elaboração de hipótese também não é porque ele não está falando aqui, de fato, o que ele pensa que vai acontecer. Ele já pressupôs isso antes. Ele está agora já se preparando para testar. E coleta de material também não dá porque ele ainda não está testando, de fato, esse camarada aí. Beleza? Questãozinha muito bacana. Pô, dada, né, gente? Presentinho de Natal adiantado aí. Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo.